Olá, seja bem-vindo ao canal Massotti Brasileiro. Meu nome é Gabriel Massotti e aqui nós vamos discutir com profundidade todos os direitos que o consumidor, todos os direitos que o paciente tem em todos os tratamentos relacionados à saúde. O nosso tema de hoje são as negativas das operadoras de saúde. Afinal, o que são essas negativas? As negativas se dão especialmente porque a operadora entende que não deve fornecer, por razões contratuais, aquele tratamento, aquele medicamento, aquela assistência à saúde que está sendo pretendida. E o que nós temos para trazer aqui hoje são os principais motivos que levam a essas negativas. O primeiro e mais relevante deles, a ausência de previsão no rol da ANS. Esse nome estranho, rol da ANS, ele tem um motivo. A ANS, lá em Brasília, ela estabelece todos os procedimentos que têm ou não cobertura obrigatória pela operadora. O que as operadoras não sabem, ou que as operadoras negligenciam o consumidor a saber, é que a nossa lei atual indica que esse rol, essa relação de procedimentos, essa relação de medicamentos, ela não é taxativa. O que seria esse taxativa? Não é porque não está no rol que o fornecimento do medicamento ou do tratamento não deve ser feito. Então, quando isso acontece, o caminho passa a ser o judicial. Outro motivo que tem levado a muitas negativas das operadoras de saúde, a ausência de previsão da diretriz de utilização. Olha que nome mais feio ainda, hein? Depois que entra no rol da ANS, existem uma série de diretrizes de utilização para que o paciente consiga ter finalmente acesso ao medicamento. E aí, gente, eu posso garantir para vocês que o judiciário tem sido muito firme, muito pontual, no sentido de dizer que essa diretriz de utilização, de novo, ela não pode limitar o acesso a nenhum tipo de tratamento para um paciente. Então, que fique claro, esses são os dois principais motivos hoje que levam à negativa, e o terceiro deles, a questão da carência, pelo fato do procedimento estar em carência. Muitas pessoas perguntam para a gente, eu fico em dificuldade, quando há uma negativa, o que eu faço? As pessoas perguntam, eu procuro o Ministério Público, eu procuro a Defensoria, eu faço uma reclamação na ANS, e eu não tenho dúvidas em afirmar, o melhor caminho é procurar um advogado especialista em direito da saúde, porque é ele que vai conseguir, primeiro, te orientar para buscar a documentação necessária, para buscar os relatórios médicos que são imprescindíveis para esse momento, para que você atinja o seu único objetivo, que é garantir o acesso àquele tratamento, àquele medicamento, àquela terapia, que sem uma medida judicial, muitas vezes fica emperrada pela negativa da operadora de saúde. Como recorrer de uma negativa de uma operadora de saúde? Muitas pessoas, muitos pacientes optam em usar meio que um pedido de reconsideração para a própria operadora. Eles deixam isso registrado nas negativas, de que pode haver uma chance de revisitação da própria decisão. Olha, é muito raro a própria operadora voltar atrás de uma decisão de negativa. Outros pacientes buscam a ANS. É importante fazer uma reclamação na ANS, até porque se a negativa for abusiva, vai haver multas pesadas aplicadas para a operadora. Mas veja que isso não resolve o problema. Então, de fato, quando houver qualquer nível de negativa do operador de saúde, o mais importante é procurar um advogado especialista para que ele possa, primeiro, te instruir no sentido de obter todos os documentos que são necessários para que você possa ajuizar uma ação de forma responsável, de forma técnica, para obter o resultado pretendido, que é um só: o acesso à saúde daquele beneficiário. Recebi a negativa da operadora de saúde. E agora? Por onde começar? Não tenha dúvidas. Procure um advogado especialista em direito da saúde. Não procure um especialista em direito tributário, trabalhista, porque de fato hoje, dentro do direito, é muito nichada a competência e a especialidade desses profissionais. Então, antes de tomar qualquer medida, antes de fazer qualquer providência, procure esse advogado, porque ele vai ter condição de te explicar com muito fundamento e com muita assertividade quais são os efetivos caminhos para que a gente possa, não só diante da operadora, mas, se necessário, perante o Poder Judiciário, na Justiça, conseguir o acesso a um tratamento, a uma terapia, a um medicamento de alto custo, que é tudo o que a gente busca patrocinar para os nossos clientes. E eu tenho um exemplo para dar para vocês. Recentemente, o nosso escritório foi procurado por uma mãe de um paciente com atrofia muscular espinhal, AME, cujo medicamento custa R$ 6.500.000. A operadora negou
ao fundamento de que a bula do medicamento indica a utilização até uma determinada idade. Quando nós fomos buscar o judiciário, nós precisamos ter um relatório médico de altíssima qualidade mostrando que bulas de outros países, como da Coreia do Sul, como do Canadá, traziam uma outra condição para essa doença. Então, por conta disso, olha só, o tanto que isso é interessante. Muitas vezes, não é a bula que vai definir se o tratamento vai ser fornecido ou não. Não é o fato de estar ou não no rol da ANS que vai definir se o tratamento do seu filho vai ser atendido ou não, mas especialmente a qualidade do relatório do médico e a qualidade do advogado que vai te representar na justiça. Nesse caso, em segunda instância, porque o juiz de primeira instância negou o acesso a esse medicamento, nós conseguimos uma decisão judicial para que um plano de saúde forneça a um beneficiário um medicamento que custa R$ 6.500.000. Então não se apegue ao valor do medicamento, não se apegue à complexidade da doença, se apegue àquilo que é o mais importante, qualidade de relatório e qualidade do advogado contratado. Uma pergunta recorrente: quais documentos são necessários quando há uma negativa da operadora de saúde, do plano de saúde? E a primeira resposta é a seguinte: nós precisamos analisar a negativa em si, quais foram os fundamentos da operadora, e aqui um detalhe: a operadora não pode negar de forma verbal, por telefone ou por qualquer outro meio que não seja a forma escrita. Existe uma resolução da ANS que determina, não faculta, determina que a operadora tem que entregar para o paciente um documento com a fundamentação da negativa. Então, esse é um documento importante. E o mais importante de todos, o relatório médico indicando a evidência científica, indicando que esse medicamento é o mais eficaz, que não existe outro tratamento disponível se for o caso e que ele traz as melhores garantias para o paciente e evita danos irreversíveis à sua saúde. Se o seu relatório estiver dizendo isso, você vai procurar um advogado especialista e buscar uma boa judicialização. Se o seu relatório não estiver dizendo isso, você também vai procurar um advogado especialista e ser instruído de como conseguir um bom relatório. Esse é o caminho das pedras para se conseguir efetivo acesso ao judiciário hoje. E se o medicamento não tiver registro na Anvisa, é possível o acesso ao tratamento? Olha só que delicada essa pergunta que chegou no nosso canal Má Sorte Brasileiro. A resposta, ela depende. Se for para o plano de saúde, hoje nós temos um tema no STJ 990 que diz o seguinte: as operadoras não são obrigadas a fornecer medicamentos sem registro na Anvisa. Agora, se for pelo SUS, o tema 500 do STF indica que, em caso de doenças raras e ultra raras, não se pode exigir o registro na Anvisa. Olha que contrassenso. Às vezes, um medicamento para uma doença rara vai ter acesso pelo SUS e não vai ter acesso pelo plano de saúde. É como funciona hoje. Mas a resposta para o nosso querido ouvinte do canal é de que, sim, cabe judicialização nesse caso, sem registro na Anvisa, desde que seja uma doença rara ou uma doença ultra rara e a ação vai ser movida não contra o plano de saúde, mas contra o próprio Sistema Único de Saúde. O que fazer se o meu plano de saúde negar atendimento a uma emergência médica? Aqui eu já dou uma resposta dura e concreta. Não existe essa hipótese. Em qualquer hipótese, o paciente tem o direito de ser atendido para uma situação de urgência e de emergência, salvo, tem só uma exceção, se isso acontecer nas primeiras 24 horas após a assinatura do convênio. Só que nessa hipótese, o próprio hospital é obrigado, seja ele público ou privado, a dar esse atendimento de urgência. Tá? O próprio Código de Ética Médica exige dos profissionais da medicina que eles deem tratamento imediato, independentemente se tem plano, se não tem plano, se está em carência, se está em doença pré-existente. Falou em urgência e emergência, o plano é obrigado a fornecer e se não tiver plano, o hospital é obrigado a garantir esse primeiro atendimento. O que fazer se o plano de saúde alegar que esse procedimento que foi negado era experimental ou não comprovado? E aqui eu tenho uma notícia muito importante para te dar. Não é o plano de saúde que vai dizer se o tratamento é experimental ou não, ou se tem eficácia comprovada ou não. Quem vai dizer isso é o seu médico. O seu médico vai colocar no relatório
todas as evidências para mostrar que esse medicamento tem uma robusta evidência científica e de que é o único caminho sólido para tratar aquela condição do paciente. Não aceite uma negativa porque a operadora, na perspectiva dela, entende que o tratamento é experimental. É o seu médico e o judiciário que vão definir se há ou não o direito àquele tratamento. Essa dica é importante, ela é preciosa e nunca se esqueça dela. É o médico que decide. O que é o tal do medicamento off-label? Gente, para o medicamento ser aprovado, ele passa pela Anvisa. E a Anvisa vai verificar todos os requisitos para a incorporação daquele medicamento no Brasil. Quando o medicamento é incorporado, existe a bula. E na bula existe para qual indicação aquele medicamento deve ser utilizado. Só que muitas vezes, com a própria prática médica, eles conseguem enxergar que o medicamento, vou dar um exemplo, o medicamento rituximab, ele pode ser utilizado para linfoma, mas ele tem a mesma eficácia para o tratamento da leucemia. Nesse caso, após muitos estudos científicos, eles passam a entender que esse medicamento tem segurança para ser utilizado off-label. O que é off-label? Fora da bula. Então entenda, se a negativa da operadora de saúde vier dizendo que o medicamento é off-label e por isso está havendo a recusa, você deve procurar imediatamente um advogado especialista que vai verificar se de fato há ou não evidências científicas nessa utilização, porque se a resposta for afirmativa, não tenha dúvidas, o judiciário tem toda a tendência de deferir pedidos, ou seja, de autorizar a utilização do medicamento, ainda que não conste expressamente na bula aquela indicação. Pergunta interessante que chegou no canal Má Sorte Brasileiro. Afinal, se eu tenho uma doença pré-existente, o plano é obrigado a me garantir a cobertura para essa doença? Aqui a gente precisa fazer um registro. Bom, aquele paciente que já procura o plano de saúde sendo portador de uma doença grave, ele deve declarar na declaração de saúde essa condição. E assim, ele fica por 24 meses sem tratamento garantido para essa doença. Olha só, é o mesmo de que uma pessoa que tem um carro, o carro bate e ele quer fazer um seguro para aquele veículo. É claro que não vai cobrir aquilo que já aconteceu. Isso que é a doença pré-existente, isso que a lei previu em relação à doença pré-existente. Agora, é preciso fazer um registro importante. Vamos considerar um paciente que tem uma condição cardíaca grave e que já faz o plano sabendo ser portador dessa condição cardíaca grave. Ele não vai ter atendimento para essa condição, mas se ele tiver um infarto dentro desse período de doença pré-existente, ele vai ter cobertura dessa urgência e emergência. Esse é o detalhe. A partir do momento que você assina a cobertura de um plano de saúde, 24 horas depois, o plano tem que te garantir toda assistência para situações de emergência. Então, nesse caso que a gente acabou de falar, tendo um infarto, ele vai ser atendido. Se precisar ser operado, ele vai ser operado por conta do infarto. E assim que ele tiver restabelecido o seu quadro de saúde, aí sim, volta a ser cumprido aquele período de doença pré-existente, que a gente chama de cobertura parcial temporária. Ficou claro? Se você ainda tiver dúvida, procure os nossos canais de entendimento para que você não tenha dúvidas no momento de contratar uma operadora de saúde. Existe algum caso em que entrar com uma ação contra um plano não seja uma boa medida, não seja uma boa alternativa? Eu tenho a responsabilidade para responder essa pergunta de forma afirmativa. Sim, tem hipóteses em que não é recomendado entrar com ação judicial. Eu trago um exemplo muito claro da fosfoetanolamina, um medicamento que foi criado no interior de São Paulo que prometia cura de qualquer tipo de câncer. Não havia, pessoal, nenhuma evidência científica de que aquela pílula tinha as propriedades para aniquilar as propriedades do câncer. Então, não existia nenhuma evidência científica. Eu fui procurado por dezenas de pessoas e recusei todas as ações. Até porque, quando a gente fala de judicialização, a gente tem que falar de judicialização responsável. Não é entrar no judiciário com qualquer tipo de pedido de qualquer forma. Se não houver evidência científica, aí vai entrar como tratamento experimental, vai entrar como tratamento sem comprovação de eficácia e o advogado responsável, especialista, não vai submeter o cliente dele, que já é paciente, que já está lidando com uma doença grave, a uma ação com chance de êxito nula ou remota.
responsabilidade. Esse é o caminho. Eu procurei um advogado e esse advogado me falou que era certeza que eu ia ganhar o processo. Gente, tomem cuidado com o profissional que garante o resultado daquela demanda. O advogado, ele não pode prometer o resultado por uma razão muito simples. Não é ele que julga, não é ele que decide. O advogado pede. E na condição de pedinte, é a única coisa que ele pode fazer, de uma forma bem feita, técnica, com muito estudo envolvido e com muita técnica aplicada a essas ações judiciais. Então, quando algum profissional garantir o resultado de uma demanda, desconfie, porque não é a melhor prática e isso, inclusive, configura infração ao Código de Ética dos nossos advogados. Muito cuidado, procure, na dúvida, procure um advogado especialista, porque ele com certeza vai fazer a estratificação dos riscos da demanda. Dizer que uma ação é mais ou menos provável de dar certo, isso está dentro de qualquer critério de viabilidade de um processo judicial. Seja responsável. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, registre o seu comentário, nós estaremos à disposição para responder um a um todos os comentários que foram feitos e se inscreva no nosso canal para continuar recebendo esses conteúdos direcionados à saúde das pessoas. Agora, se ficou ainda uma dúvida relevante, entre imediatamente em contato com os nossos especialistas através do site massotebrasileiro.com.br e o link também está aqui na descrição. Até o próximo vídeo.